Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5. Está escrito assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois têm prazer em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Somente até aqui. Pai querido, Pai santo, Pai nosso que estás no céu. Pai querido, fala com a tua igreja nessa hora. Fala com cada um de nós. Abre, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para entendermos, para compreendermos a palavra, como ela verdadeiramente foi nos ensinada, ó Pai. Muitas pessoas têm desvirtuado, ó Deus, o teu ensinamento, muitas pessoas têm interpretado de maneira errada, ó Deus, mas aqui hoje, estamos nessa noite para aprender de Ti, diretamente de Ti, ó Pai, como proceder nas nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Deus, fala conosco, fala com cada um de nós, ó Deus, que saia o homem, mas que entre o Teu Espírito Santo a falar através do homem nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém? Graças a Deus. Tome o teu assento, querido, por gentileza. Jesus, quando ele começa a ensinar a orar, porque Jesus ele não vai ensinar uma oração, na verdade ele vai nos ensinar a orar. Ele faz isso em resposta a uma petição dos seus discípulos, né? Os seus discípulos chegam para Jesus e pedem para ele: Senhor, ensina-nos a orar, né? Esse mesmo texto que fala sobre essa mesma situação, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, dá a entender que Jesus ele está respondendo aos seus discípulos, algo que foi solicitado pelos seus discípulos. E aconteceu o quê? Estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos de Jesus pedem a ele para que Jesus os ensine a orar. E é óbvio, é uma petição bem pertinente, bem elementar, né? Bem necessária. Afinal de contas, a palavra de Deus em Romanos 8, 26, diz que nós não sabemos orar como convém, né? Tiago, lá na sua carta, vai falar, no capítulo de número 4, no verso de número 3, que nós pedimos e nós não recebemos porque nós pedimos mal. Ou seja, nós não sabemos orar, né? E o versículo continua dizendo:
vocês pedem para os seus próprios deleites, vocês pedem para os seus próprios prazeres, né? E não é assim que tem que ser. Então, por essa causa, Jesus ele vai ensinar para nós um modelo de oração, um modelo muito mal entendido, até mesmo por nós, cristãos, protestantes, evangélicos, né? Muitos de nós achamos que Jesus ensinou um texto, um grupo de palavras, para que elas fossem frequentemente, constantemente sendo repetidas, e na verdade não foi nada disso que Jesus quis dizer, né? Jesus ele não vai ensinar para nós uma reza, Jesus ele vai ensinar para nós um modelo de oração. E muitas vezes, muitas das pessoas que defendem que Jesus ensinou uma reza é por causa do versículo de número 9, lá de Mateus 6, volta para lá comigo, por favor. Mateus 6, verso de número 9. A maioria das pessoas tem um entendimento errado desse versículo, porque Jesus fala assim: portanto, vós orareis assim. É como se Jesus estivesse dando uma ordem, como se Jesus estivesse falando: olha, é assim que vocês têm que orar, Pai nosso que estás nos céus. E não é isso. Os dois versículos anteriores vão se contradizer a isso que Jesus está falando, né? A própria passagem, o próprio contexto está sendo contrário àquilo que essas pessoas alegam. Olha o verso de número 7. Orando, não useis de vãs repetições, né? Não useis de rezas, né? Como os gentios. Os gentios é todo aquele que não é judeu de nascença. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, não se pareçam com eles, porque o vosso Pai sabe aquilo que é necessário antes mesmo de vós lhe pedirdes, tá? Então, se Jesus estivesse ensinando uma reza, algo para ser repetido constantemente, frequentemente, Jesus não pode falar uma coisa num versículo e no versículo seguinte ele se contradizer. Jesus estaria sendo, no mínimo, contraditório. Mas entenda bem, qual é a diferença então, pastor, entre reza e oração? Porque para mim é tudo a mesma coisa. Eu achei que fosse tudo a mesma coisa. E a gente vai ver que tem uma diferença entre um e outro. A palavra rezar, ela vem do latim recito, que quer dizer recitar, ler em voz alta, repetir ou falar de cor, tá? Logo, o termo ele é melhor aplicado a preces prontas, a orações prontas, aquilo que nós aprendemos e que nós ficamos repetindo. O dicionário informal na internet fala que é uma reza, que é um texto pronto, que você fala para um Deus, ou para uma divindade, ou para uma entidade, palavras prontas que foram aprendidas e que estão repetindo, não são palavras que saem do seu coração. E orar, pastor? Orar também vem do latim, vem de oro, que quer dizer falar, dizer, conversar, tá? Então é um termo que se aplica melhor àquilo que é dito, àquilo que é falado, àquilo que é conversado, tá? Então oração é uma conversa que você tem com Deus. E o que é uma reza? É um texto que você aprende e você fica repetindo, né? Como uma história que você quisesse contar, você já deve ter ouvido as pessoas falando, reza a lenda, né? Ou seja, conta a história, né? Então, nós já aprendemos a diferença, né? E orar é conversar com Deus. Imagina você chegar para Deus, toda hora falando a mesma coisa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Imagina, falando toda hora a mesma coisa. Não tem muita lógica, né? Não tem muita coerência. Amém? Mas o que é que Jesus ensinou verdadeiramente? A gente tem que analisar o contexto e a gente tem que analisar verso por verso, para que a gente possa ter um entendimento maior. Então vamos começar aí no verso de número 9, ainda em Mateus capítulo de número 6, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Então vamos analisar essa primeira parte. O que é que Jesus quis nos ensinar quando ele disse: Pai nosso que estais no céu? Ele disse que você tem que reconhecer que Deus, ele se assenta num alto e sublime trono. Deus, ele está acima de tudo e acima de todos. Deus, ele é soberano. Todas as coisas vieram dele, tudo é dele, por ele e para ele. Deus, ele não é o seu amigo, Deus, ele não é o seu colega de classe, Deus não é uma pessoa como você, mas Deus, ele está muito acima de nós. Amém, queridos? A palavra de Deus lá em Isaías 6 diz que ele é soberano, que todo o exército dos céus se dobra diante dele, se prostra diante dele e declara que ele é santo, santo, santo. Quando eu entendo isso, eu lanço por terra aquelas heresias que dizem: Senhor, eu não determino nada para Deus, amado. Deus não é meu empregado. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa de sapato e falar para ele: agora você vem cá que eu estou precisando de você e você vai fazer isso aqui para mim, porque eu não determino nada. Tá? A gente lança por terra heresias como quem diz: eu não aceito, eu rejeito. Quem somos nós para não aceitar aquilo que vem de Deus? Você tem que entender o propósito daquilo que você está passando. Ah, pastor, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma enfermidade. O que Deus quer te ensinar com isso, amado? O que é que Deus quer te ensinar com isso? Às vezes Deus quer falar algo com você e você está lá: eu não aceito, eu rejeito, eu não aceito, eu rejeito, e você perde a instrução de Deus para aquele momento da sua vida. Tá? Então a gente lança por terra quando a gente reconhece que Deus, ele é soberano, que ele está nos céus e nós na terra, que nós somos apenas o pó da terra, nós somos pó e cinza. Nós reconhecemos a soberania de Deus. Quando a gente entende, a gente lança por terra todas essas heresias, né? A gente começa a adotar uma postura mais parecida com a postura de Jesus Cristo. Senhor, eu não quero passar por isso. Se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém, Jesus? A parte B do versículo, voltando lá para o versículo de número 9, diz: santificado seja o teu nome. Quando você entende que Deus, ele é soberano, ele é criador e você é criatura, não tem outra maneira de você começar uma oração sem ser louvando e engrandecendo o seu santo nome. Você não pode, você não consegue começar, por mais que você queira, você não consegue começar uma oração de outra maneira, a não ser exaltando a santidade desse Deus, exaltando a beleza da sua santidade, a sua magnitude, a sua magnificência, tá? A gente não consegue começar uma oração sem antes adorar a esse Deus. Quando ele fala: santificado seja o teu nome, nós estamos aprendendo a adorar a Deus antes de qualquer coisa. Antes de eu pedir qualquer coisa para Deus, ele vai ser adorado. Por pior que seja a minha situação, a dificuldade que eu esteja passando, ele tem que ser adorado, ele tem que ser exaltado. Voltando para o texto, verso de número 10, a parte A do verso diz assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Mais à frente aí, ainda no capítulo 6, no verso de número 33, Jesus vai nos ensinar a buscar o reino de Deus
em primeiro lugar, a buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. É aqui na terra que nós vamos viver o reino de Deus, não é lá em cima na glória. Né? A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, e nós vamos viver com Ele, nós vamos reinar com Ele durante 1000 anos, isso está lá em Apocalipse, no capítulo de número 20, nós vamos reinar com Ele aqui nessa terra, tá? Nós não vamos reinar lá em cima na glória, nós vamos reinar com Ele aqui. Mas o que é o reino de Deus aqui nessa terra? Mateus 11, verso de número 5. O que é o reino de Deus aqui nessa terra? Mateus 11, verso 5. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aleluia! Esse é o reino de Deus aqui na terra, amados. É isso que Jesus nos ensinou, é isso que Jesus está nos ensinando, a buscarmos o reino de Deus, as pessoas serem curadas, os leprosos serem limpos, tá, dos seus pecados, porque a lepra simboliza o pecado, as pessoas serem perdoadas dos seus pecados, os surdos ouvirem a palavra de Deus e os mortos serem ressuscitados, não mortos físicos, mas mortos espirituais. A palavra de Deus diz que aquele que vive para os seus próprios deleites, vivendo está morto. Então, é isso que nós fazemos, nós ressuscitamos os mortos através de quê? De anunciar o seu evangelho, de anunciar a sua palavra. Isso é o reino de Deus na terra. Volta lá para Mateus 6, a segunda parte agora do verso de número 10, onde diz lá: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No céu, Deus dá uma ordem e ela é prontamente executada. Ela não é questionada. Você lembra daquele caso lá de Davi, quando Davi vai fazer um censo sem autorização de Deus, e Deus manda um anjo com uma espada na mão para destruir Israel? Davi, quando vê aquela cena, Davi, quando vê aquele anjo, Davi ora a Deus e pede para Deus ter misericórdia da nação. E Deus manda o anjo parar. Se você reparar no texto, a palavra diz que o anjo vai ficar posicionado no mesmo lugar, exatamente da mesma maneira como ele estava. Isso é fazer a vontade de Deus sem questionar. Depois que Davi termina de orar, Deus manda o anjo embainhar a espada, né, colocar de volta na bainha e voltar. Aí sim o anjo vai fazer alguma coisa. Até aquele momento o anjo continua na mesma posição que Deus ordenou. Então, por que muitas das vezes, quando Deus nos ensina, quando Deus nos instrui, quando Deus mostra para a gente a sua vontade, a gente quer ficar questionando? Por que quando Deus fala para a gente que a gente não tem que se prostrar diante de um ídolo, a gente quer se prostrar? Seja ele qual for, seja ele um cantor, seja ele um parente, seja ele quem for. Por que quando Deus fala que você não tem que se prostituir, que você não tem que se envolver em homossexualismo, ainda assim você está questionando? Por que você diz, poxa, esse Deus não me ama, porque esse Deus está falando que é para eu não fazer esse tipo de coisa? Por que você está questionando a vontade de Deus? Por que quando Deus manda você não adulterar, você não se drogar, você não beber, você não roubar, você não mentir, ainda assim você quer ficar questionando ao invés de cumprir a vontade de Deus? Não questione aquilo que Ele te ordenou. Não questione aquilo que Ele falou para você fazer. Obedeça. Deus tem prazer na obediência. Deus vai falar lá em Samuel que tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios. Então, obedeça a Deus. E qual é a vontade de Deus? Pastor, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos ler
o verso de número 3. Está escrito assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que, olha a vontade de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que você leve a sua palavra adiante, para que os homens conheçam a verdade e alcancem a salvação através dessa palavra. Ezequiel, no capítulo de número 18, vai confirmar isso que nós estamos falando. Ezequiel 18, verso de número 23, vai falar da vontade do Senhor. Desejaria eu, verso 23, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Verso 28, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Verso 32, porque não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. A vontade de Deus é que você conheça essa palavra, conheça que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, e através dessa palavra você alcance a salvação, você se converta dos seus maus caminhos. O que é a conversão, pastor? Conversão é você voltar em sentido contrário. Se você ia para um lado, você volta agora para o outro lado. Se você mentia, você não mente mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Se você era um viciado, você não se vicia mais. E por aí vai. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 39. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus? Que todos alcancem a salvação. Anuncie a palavra de salvação. É isso que Jesus está falando. Anuncie a palavra de Deus. Mas volta lá para Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler agora o verso de número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus, ele promete satisfazer, as nossas necessidades. Ele promete suprir as nossas necessidades. Não os nossos caprichos. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu preciso. Lá em Filipenses vai falar que o Deus de paz, ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Ele não vai suprir os nossos caprichos, ele vai suprir as nossas necessidades. E todos nós temos necessidades, cada um de nós temos uma necessidade diferente. Essa parte da oração é onde você vai colocar diante de Deus as suas petições. Você vai colocar para Deus aquilo que você necessita para aquele dia, para aquele momento. Deus, lá no Êxodo, depois que o povo de Deus sai do Egito, Deus ensina o povo a colher apenas o suficiente para cada dia. A palavra de Deus diz que Deus fazia chover pão do céu e que o povo deveria colher apenas o suficiente para aquele dia. O povo não deveria estar ansioso pelo dia seguinte, não deveria estar ansioso pelo dia de amanhã, mas que nós possamos viver cada dia. A palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Ainda aí no capítulo de número 6, Jesus fala isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Basta
a cada dia o seu mal. Depois você lê o capítulo 6 todo na sua casa e você vai entender melhor isso que eu estou falando. Lembra lá de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 3? E diz que não recebeis porque pedis mal. Vocês têm pedido para os seus próprios deleites. Então, peça a Deus para suprir a sua necessidade e não os seus caprichos. Verso de número 12, parte A. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Lá em Efésios fala que todos nós estávamos mortos em ofensas e delitos, mas Deus, com a sua misericórdia, Deus com seu tão grande amor, enviou Jesus para morrer em nosso lugar e alcançarmos assim tão grande salvação. Então a gente tem que estar sempre pedindo perdão para Deus. Isaías 59, verso 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que ela não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, nem o seu ouvido sujo, nem o seu ouvido entupido, de maneira que ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Senhor, perdoa, Deus, os nossos pecados, porque se você não pedir a Deus para perdoar os seus pecados, em vão você ora. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecadores. Que é isso, pastor? Evangelho de João, capítulo de número 9. João 9, verso de número 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então nós somos pecadores, nós somos falhos, e enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos continuar pecando, nós vamos continuar errando, porque nós não estamos livres disso. Todos nós vamos continuar pecando, nós só vamos ser perfeitos lá na glória. Até lá, a gente se converte dos nossos maus caminhos, né? A gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, para que Ele nos ouça, para que Ele ouça a nossa oração. Senhor, tem misericórdia de mim e me perdoa, porque se você não pedir perdão a Deus, Ele nem ouve a sua oração. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 12. Parte B do verso. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. É uma questão meio óbvia, né? Eu estou pedindo perdão a Deus, mas eu não quero perdoar o meu irmão que está do meu lado. Mas eu quero ser perdoado. Então é uma questão que é meio óbvia, né? Se eu não perdoo o meu irmão, como é que eu quero que Deus venha me perdoar? A gente tem que orar e pedir para Deus um coração limpo, um coração perdoador, porque se a gente não perdoa, a palavra de Deus diz que nós somos homicidas. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo de número 4, verso de número 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se você não consegue amar o teu irmão que você está vendo, quanto mais amar a Deus que você não vê. Né? Então, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão.
Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Não até 7, mas 70 vezes 7. 1 João, capítulo de número 3, verso de número 15. Qualquer que aborrece ao seu irmão, ele é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Pastor, mas está difícil, ele me magoou muito, ele feriu meu coração, ele feriu meus sentimentos, eu não consigo perdoar ele, meu coração não consegue liberar o perdão. Verso de número 18, ainda em 1 João 3. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade diante dele e asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Deus é maior que o teu coração. Pastor, eu não consigo. Peça a Deus para te dar um coração perdoador. Peça a Deus para limpar toda essa mágoa. Não deixa criar raiz de amargura no teu coração. Peça a Deus para limpar o seu coração, para que você possa perdoar o seu irmão. Voltando lá para Mateus, no capítulo de número 6, você vai ver que o final do texto que a gente leu, os versos 14 e verso 15, fala que o nosso perdão ele depende, intrinsecamente disso. Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então não adianta eu pedir perdão se eu não perdoo o meu irmão. Eu preciso ter um coração perdoador, eu preciso pedir a Deus para limpar o meu coração, para tirar toda a mágoa, para não deixar criar raiz de amargura, para que eu possa liberar perdão, independente do que aquela pessoa tenha feito contra mim. Amém, queridos? Verso de número 13, Mateus 6. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém? Não preciso nem explicar isso, Isso já está bem explicado, isso já está bem explícito, Então talvez você diga, pastor, então eu fazia errado, Eu, nas orações em família, eu sempre trazia um Pai Nosso, Eu sempre falava acerca do Pai Nosso, às vezes em grupo de oração, A minha família, por exemplo, a minha família ela é católica, Então, eles sabendo disso, quando eles se reúnem para orar, eles sempre trazem um Pai Nosso, porque eles têm como um texto bíblico, E muitas das vezes a gente acabava rezando, a gente acabava recitando aquela parte do texto, Fazendo de uma maneira errada. Pastor, mas é errado eu falar de um texto bíblico? Não, não é errado você recitar um texto bíblico. Recitar não é errado. O que é errado é você pegar aquele texto bíblico e fazer daquele texto bíblico uma oração. Como muita gente pega o Salmo 23, como muita gente pega o Salmo 91. Eu passei por uma igreja onde o pastor, toda vez que ele ia encerrar o culto, ele sempre pegava o Salmo 91 e ele fazia daquele salmo uma oração. Vira uma reza, vira algo mecânico, vira algo sem vida. Você repete tanto que com o passar do tempo aquilo já é automático, Aquilo não vem do seu coração. E Deus não quer isso. Deus não quer meras palavras vindas da sua boca. Deus quer que você o louve, Deus quer que você o adore com palavras que saiam do seu coração. Deus ele quer que você o busque com sentimento, mas também com entendimento, não de uma maneira mecânica,
não de uma maneira repetitiva, tá? Não usando textos que você faz constantemente, frequentemente. Amém, queridos? Cristo, ele veio, quando ele se entregou por nós, a palavra de Deus diz que o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. E Deus fez que com isso nós nos reconciliássemos com Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não colocando sobre eles a culpa dos seus pecados, né? Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Hoje nós podemos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, que se entregou por nós naquela cruz. O véu do templo, ele foi rasgado e hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje nós não precisamos de intermediários. Hoje nós não dependemos mais de um sacerdote para levar a Deus as nossas ofertas, as nossas orações. Hoje o véu do templo foi rasgado. Eu posso entrar no Santo dos Santos e hoje eu posso falar: Pai nosso que estás nos céus. Antes eu tinha que levar uma oferta para o sacerdote entrar no Santo dos Santos e dizer: Deus, ele está pedindo. Hoje não, hoje eu tenho acesso. Para a glória de Deus, eu tenho acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Hoje eu não preciso de Buda, eu não preciso de Allan Kardec, eu não preciso de Krishna, hoje eu não preciso de Maria, hoje eu não preciso de Tiago, não preciso de Pedro, não preciso de Judas, hoje eu não preciso de ninguém, hoje eu tenho acesso direto a Deus, por Jesus Cristo que morreu no meu lugar e trouxe consigo a reconciliação. Glórias a Deus. Hebreus capítulo de número 10, verso 19, diz que por causa disso hoje nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Hoje eu posso chegar a Deus através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício por nós, até mesmo porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fique com essa palavra, amado, e que Deus nos abençoe. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Deus, o que falar, Senhor, para Ti nesta noite, Pai. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Toma em nome de Jesus, Pai, cada coração, Pai, que estava aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai. O Senhor já nos instruiu, Pai, mas que venhamos, Pai, exercer, Pai, aquilo que o Senhor nos deu esta noite. Senhor, muito obrigado, Deus, por ter sua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todos aqueles que estão ligados contigo podem te sentir, Senhor. Por isso, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estar te servindo. Senhor, o Senhor já nos deu o maná de hoje, Pai. Nos ensina, Pai, a ansiar, a buscar pelo maná de amanhã, Senhor. A sua palavra nos diz que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã, Senhor, Pai, a Ti pertence, Deus.
mas que possamos entender, Senhor, que o que o Senhor nos deu hoje é para hoje, Senhor. Por isso, obrigada por este alimento espiritual que o Senhor nos deu, Pai. Porque se o Senhor nos alimentou é porque andaremos mais milhas, Senhor, através dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha manifestar o teu poder no meio de nós e em nós, Senhor. Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, sairemos da presença um do outro, Senhor. Nos conduza em paz, Senhor. Que quando chegarmos nos nossos lares, aqueles que olharem para nós, Senhor, possam ver, Pai, possam sentir, Senhor, em nome de Jesus, a sua glória resplandecendo em nós, Senhor. E como o Senhor instruiu, Pai, em nome de Jesus, a Moisés, Senhor, que dissesse a Arão que abençoasse seu povo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco de hoje à eternidade, em nome de Jesus. Amém.